Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para a nossa reflexão a respeito do Evangelho. Olha, eu tenho consciência quando eu falo essas coisas e talvez a minha insistência, eu falo disso muito na igreja, né? A insistência de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho da forma como eu faço, sem muita preocupação com o que as pessoas vão pensar, sem muita preocupação em querer agradar as pessoas com aquilo que eu estou falando, é porque eu entendo e para mim não há nada mais importante na mensagem do Evangelho do que a possibilidade, querido, de alguém ouvindo a mensagem do Evangelho crer em Jesus Cristo e encontrar salvação. Não há nada mais importante, não há nada. A Bíblia é um livro muito extenso. Para você ter uma ideia, são 66 livros, na verdade, escrito aí num período aí de quase 2000 anos, né? Com mais de 40 autores, falando de homens que escreveram inspirados da parte do Senhor, e com uma abordagem muito grande. Mas na verdade, querido, a Bíblia é um livro que ela tem uma mensagem. O resto é periférico, entendeu? A Bíblia tem uma mensagem. É como se fosse uma estrada real. E uma vez eu lendo o Charles Spurgeon, né, ele fala que a mensagem do Evangelho é como uma estrada real na Inglaterra. Ela é a estrada principal e todas as outras estradas se conectam a ela, mas ela é a principal, né? É como se fosse essa estrada real, o Evangelho. A Bíblia começa de Gênesis, vai até Apocalipse, que nós temos uma mensagem que percorre todos esses livros, entendeu? Mesmo tem até livro na Bíblia que não fala o nome de Deus, mas até nos livros que não falam no nome de Deus, a gente encontra ali, querido, essas vicinais, sabe? Essas rotas, essas estradas menores que estão conectadas com essa estrada principal. É muito interessante isso. É muito interessante. Há uma mensagem, a mensagem que percorre a Bíblia todinha. Olha, vou te dar um exemplo. Quando você pega Gênesis capítulo 3 e ali quando o primeiro casal peca, né? Eva come lá da fruta, depois Adão come, eles pecam, depois eles são envergonhados diante do Senhor e o Senhor vai ali prover para ele alguma coisa para cobrir o seu pecado. Sabe o que ele faz? O casal está lá vestido lá com alguma coisa feita de folha, né? E o Senhor vem para cobrir a nudez e o pecado deles. O Senhor mata um animal e com a pele do animal Deus faz vestes para o casal. Veja que mensagem, querido. Lá no início, lá em Gênesis, nós temos isso, né? É curioso, né? Não é interessante? Lá em Gênesis, por causa do pecado do homem, para que Deus pudesse cobrir esse pecado, ele sacrificou um animal, ele matou um animal. Da pele do animal, ele fez veste para o homem. É muito simbólico isso, querido. Há uma mensagem, não é nem subliminar, há uma mensagem explícita demais. Nós encontramos lá em Gênesis uma referência ao Evangelho, ao sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali nós já temos a primeira sementezinha plantada no coração do leitor das Escrituras Sagradas, entende? Dali por diante, querido, a mensagem vai percorrendo livro após livro, entende? Os primeiros 5 livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco, né? Depois nós temos os livros históricos, depois nós temos os livros poéticos, depois nós temos os profetas maiores, depois os profetas menores, aí vem os evangelhos, vai passando por toda essa gama de livros, mas a mensagem permanece. É impressionante. Todo o Velho Testamento lança luz a respeito de Cristo. Isso é uma coisa simplesmente fenomenal. Quando Deus estabelece a lei para os judeus, os sacrifícios, o templo, tudo ali lança luz a respeito de Jesus Cristo. É algo assim simplesmente, eu diria que é encantador, sabe? Quando você tem essa compreensão, Deus está preparando não só o seu povo, Deus está preparando a humanidade para receber o seu Filho, o Cordeiro de Deus. Ele veio. Quando ele veio, querido, então nós temos a revelação plena de Deus, se manifestou. O Filho de Deus veio a esse mundo, entende? Depois,
o que nós temos é uma explicação disso. Mas veja, olha só, o Velho Testamento lança luz. Quando nós chegamos nos Evangelhos, o ator principal dessa história toda entra em cena. Quando ele retorna ao céu, então tudo que os outros autores fazem é explicar a obra de Cristo. É central, irmão. Olha, eu acho que é por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e diante, ele diz assim, olha, Deus em sua sabedoria providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem. Essa mesma que o mundo considera loucura. Parece absurda para os judeus porque eles desejam sinais miraculosos como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro. E é loucura para os gentios porque eles creem somente naquilo que concorde com a sua filosofia e lhes pareça sábio. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é de um disparate. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus quanto gentios, para verem que o Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Ele é o foco. Os judeus não o aceitaram, queriam provas, queriam milagres, por mais que tivesse, né? Curioso isso. Os gentios não acreditavam que um galileu que morreu pregado na cruz como bandido pudesse dar salvação a alguém. Mas ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estava o Filho de Deus, que se fez carne, que se humilhou, que desceu à nossa realidade. Nós não podíamos ir a Deus, Ele veio a nós. É por isso que nós temos a Bíblia, é por isso que nós temos a mensagem do Evangelho. É por isso que homens e mulheres ao longo da história deram a sua vida pregando essa mensagem. É uma mensagem de esperança, querido. Esperança para quem crê, esperança para quem confia, esperança para quem coloca a sua confiança nas mãos desse Cordeiro, desse Cristo que desceu do céu. Mas também é uma mensagem que pode trazer condenação para aqueles que rejeitam a Cristo. É algo assim tremendo, queridos, tremendo. Nós temos uma mensagem muito importante. Não há mensagem mais importante do que o Evangelho. Nenhum conhecimento humano se iguala, nem nada. Os maiores sábios desse mundo jamais conseguiram produzir algo de tamanha envergadura, uma mensagem tão poderosa que pode mudar, que pode transformar a vida do ser humano. A mensagem do Evangelho tem esse poder, ela transforma. Ela liberta o ser humano da ignorância, ela liberta o ser humano da escravidão do pecado, ela liberta o ser humano do poder das trevas, ela traz luz para o nosso coração. Nós vamos continuar falando, querido, dessa mensagem, desse Cristo, do Cristo que nos liberta, do Cristo que nos salva, do Jesus que se fez homem, que se humilhou e foi para a cruz para nos salvar. Ah, queridos, que você possa crer nessa mensagem, que você possa entregar-se completamente a essa mensagem, porque ela pode te trazer salvação. Lembrando o versículo que nós lemos na primeira reflexão, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Coloca a tua confiança nesse Evangelho, gaste tempo ouvindo o Evangelho, tire tempo para ler a Bíblia, tire tempo para meditar, tire tempo para ouvir a exposição das Escrituras, querido. Faça um investimento verdadeiro, um investimento que ele ultrapassará a linha do tempo, ele entrará na eternidade e vai te acompanhar por toda a vida. Um investimento em conhecer a Palavra de Deus. Eu deixo com vocês, querido, esse desafio, tá bom? Que o Senhor abençoe vocês e até a próxima.